O Conselho Municipal de Direitos Humanos se reuniu no plenarinho da Câmara. O tema da reunião foi o Dia do Orgulho LGBT. As reuniões do Conselho Municipal de Direitos Humanos e Segurança Cidadã costumam ser realizadas mensalmente na Prefeitura, mas nesse mês de junho, os conselheiros transferiram o encontro para o plenarinho da Câmara e contaram com a participação dos vereadores Jaime Asfora e Ivan Moraes, que é suplente do Conselho como representante da Câmara. O tema da reunião foi o Dia do Orgulho LGBT. O presidente do Conselho em exercício, José de Oliveira, coordenou o debate. Do momento que a gente não conseguiu aprovar o Conselho de LGBT aqui na Câmara, a gente passa a ter uma responsabilidade de acolher toda essa demanda que com certeza vai surgir a partir dessa audiência pública. E aí nós estamos querendo fazer esse diálogo, primeiro, para poder fazer a partir do que vai acontecer amanhã, que é a comemoração do Dia Internacional da Consciência LGBT. Foi uma reunião ampliada, aberta ao público. Primeiro falaram os membros do Conselho. Eu acho primordial esse debate, trazendo a população para poder conhecer um pouco mais o que é o movimento de LGBT. Precisa muita coisa mudar. Eu acho que precisa mudar do lado dos governantes também, para dar mais visibilidade ao movimento. Eles explicaram a importância de realizar a reunião na casa de José Mariano. É ouvir a sociedade civil, a organizada também, e dar encaminhamento dentro de várias esferas municipais, estaduais. Aqui a gente está com essa missão hoje. Vamos tentar suprir essa falta do Conselho LGBT. Essa casa que a gente passou por um período que a gente tentou emplacar o conselho específico LGBT e não foi aprovado, e aí por a gente estar inserido dentro do Conselho de Direitos Humanos, então a pauta LGBT se insere na pauta do Conselho de Direitos Humanos e é nessa prática que a gente tem que estar pressionando, colocando as nossas políticas públicas necessárias para essa população dentro desse conselho, dentro dessa casa. Que a população LGBT merece e precisa dessa atenção. Essa casa precisa abrir os olhos e precisa criar e implantar projetos e políticas públicas voltadas para esse segmento. Não é porque a gente não tem um conselho específico LGBT que a gente não possa discutir. E é por isso que a gente está trazendo sempre nas pautas do Conselho de Direitos Humanos a pauta LGBT, reforçando isso. E a gente tem altos índices não só de violência, como assassinatos dessa população. E o Estado de Pernambuco se coloca muitas vezes como um alto índice, se não for o maior do Brasil, em número de assassinatos dessa população. Além dos integrantes do Conselho, o público também apresentou propostas. Como é que a gente pode fincar bandeiras, por exemplo? Começar a criar organismos. Por exemplo, o LGBT de terreiro está com a possibilidade de criar o CRAS de matriz africana. O que é o CRAS de matriz africana? É um espaço organizacional estadual que vai poder acolher essa população. Por que acolher essa população específica? Porque não houve até agora uma política específica para o LGBT de terreiro. Por quê? Porque o LGBT de terreiro ele vive num tripé: negro, LGBT e de religião de matriz africana. Nós não conseguimos ainda nacionalmente ter uma política pública voltada para essa população. Até porque quando se fala em LGBT de terreiro, esquece que existe também a possibilidade de a gente estar vendo a questão da negritude e da religião. E quando se fala em LGBT, voltando à minha fala inicial, LGBT contempla de forma genérica e esquece a questão da negritude e de religiosidade, já que a matriz africana é o único espaço que acolhe os gays. E se for perceber direito, a cultura cristã judaica ela exclui, a cultura cristã também exclui, e a da matriz africana acolhe. Então, por que não houve até agora uma política reparatória para o LGBT de terreiros? Porque nas paradas das diversidades a gente não consegue visualizar um trio afro. Então, eu não sei se do próprio LGBT, no próprio segmento LGBT, ainda traz esse ranço do racismo, ainda traz esse ranço da intolerância religiosa. Os vereadores Jaime Asfora e Ivan Moraes, que trabalham em defesa dos direitos da população LGBT, explicaram por que foi importante trazer a reunião do Conselho de Direitos Humanos para a Câmara.
é uma maneira de ampliar discussões e justamente na véspera do Dia Internacional da celebração do orgulho gay, que é um dia muito importante para discutir as principais inquietações da população LGBT e de quem se preocupa com a cidadania como um todo. Porque eu costumo dizer sempre, quando discuto essa questão, que a população LGBT tem os mesmos deveres que todos os recifenses, paga os mesmos impostos, tem as mesmas dificuldades com as calçadas, mas não tem os mesmos direitos na prática, né? Tanto a criança que sofre bullying na escola, como a pessoa que está no ônibus e é vítima de um assédio, como as travestis que são assassinadas nas ruas do Recife e etc. Então, eu acho que essa data ser celebrada com reflexão, com uma reunião ampliada, não só com os membros do Conselho, mas com pessoas, militantes e cidadãos, de um modo geral, que se preocupam com essa causa da igualdade de direitos, que é a causa da igualdade de direitos que a gente está discutindo aqui, é muito oportuno e muito enriquecedor para a Câmara. Recife tem mais de 20 conselhos atuantes e o Conselho de Direitos Humanos é um deles. É um conselho que vem lutando muito por essa pauta dos direitos humanos. E é legal quando, num momento como esse, a gente pode ter uma reunião, que seria uma reunião ordinária do Conselho, mas aqui na casa, né, possibilitando a presença de mais pessoas, no plenarinho onde cabe mais gente, e a gente possa ter um contato maior, não só a gente, vereador e vereadora, mas também a população, com o que é que esse conselho está fazendo, no que é que ele está envolvido, no que é que a gente pode se inserir, onde é que a gente pode caminhar junto. Acho muito benéfico, acho que vários conselhos poderiam tomar também essa atitude, de vez em quando fazer uma reunião aqui na Câmara.